Você sabia que aquilo que você viveu quando estava na barriga da sua mãe tem uma ligação direta de como está a sua vida hoje? Porque todas as experiências que você teve na sua vida intrauterina, tudo aquilo que a sua mãe viveu, tudo aquilo que a sua mãe sentiu, aquilo ficou registrado no seu corpo, nas suas células. Por mais que você não tenha uma lembrança consciente desse período da sua vida, os registros eles ficam no corpo. E você pode estar reproduzindo esses padrões na sua vida atual, porque essas foram as primeiras experiências do teu ser aqui na Terra. Porque é antes mesmo de você nascer. Então, tudo aquilo que você vivenciou por primeiro tem um impacto muito mais profundo, tem um poder muito maior na sua vida. Então, é por isso que muitas linhas terapêuticas espirituais trazem esse foco para cura de memórias do útero, do parto, do pós-parto, da concepção, porque isso tem uma significância muito grande na vida da pessoa. Enquanto a pessoa ela não trabalha isso, ela pode estar reproduzindo padrões limitadores, padrões sabotadores na vida dela, sem ter consciência que aquilo vem lá de quando ela estava na barriga da mãe. Por isso que eu disponibilizo a terapia de renascimento, que é uma terapia onde você promove esse acesso a essas memórias, a esses registros e tem a oportunidade de fazer uma cura, uma transmutação disso, das emoções, sentimentos, porque tudo que a sua mãe ela viveu quando estava grávida de você, você experienciou como se fosse com você, porque nesse período a criança ela se sente um com a mãe. Então o que acontece? Muitas pessoas, e isso eu já vi muito nos atendimentos de maneira prática, muitas pessoas tiveram o quê? A mãe rejeitou a gravidez num primeiro momento. Ou a mãe foi rejeitada pelo pai da criança ou pela própria família. Criou-se ali uma memória de rejeição. E que muitas vezes a pessoa ela carregava a vida inteira esse padrão de rejeição em todos os tipos de relacionamento, principalmente relacionamento a dois, ou então um medo de rejeição que acabava travando, sabotando ela nos relacionamentos. E quando ela faz o processo, ela percebe que aquela rejeição não era dela, era uma rejeição da mãe. Muitas vezes a mãe foi rejeitada quando estava grávida e sentiu tristeza, angústia, medo, raiva, e a criança ela captou tudo isso e ela muitas vezes na vida adulta está reproduzindo isso na vida dela sem saber, de maneira inconsciente. Por isso que você precisa ir um pouco mais para dentro, fazer um processo um pouco mais profundo para trazer à tona essas memórias, sentimentos, emoções do subconsciente. Porque, claro, tem todo um porquê, um propósito de você ter experienciado isso e estar trazendo isso para esse momento. Porque muitas vezes você está limpando, curando não só você, mas também a sua mãe, toda a linha, muitas vezes, familiar dos antepassados, que já trazem esse padrão transgeracional, muitas vezes associado a isso que eu falo, que é os casos que eu vejo. Rejeição, medo da rejeição, sentimento de abandono, porque muitas vezes a mãe, depois que ficou grávida, foi abandonada pela família ou pelo pai da criança. E isso tudo implica na tua vida, sem você saber. E aí, é claro, você tenta fazer as coisas acontecer, mas enquanto você não fizer essa limpeza das primeiras experiências, das primeiras memórias, dos primeiros registros, você não vai ter sucesso em ter essas transformações na sua vida. Você precisa fazer então um processo mais profundo, que é o renascimento, é também a cura das 4 etapas do nascimento, que eu chamo, que é um processo presencial, que eu já conduzo ele há muito tempo, e ele é muito poderoso, muito forte, muito profundo, que é onde nós trabalhamos as possíveis cargas emocionais contidas na concepção, na gestação, no parto, no pós-parto, que são os primeiros momentos de vida. É onde estão as memórias, os registros iniciais que têm um peso muito grande e as pessoas não sabem. Lá na Índia eles têm esse conhecimento, eles fazem muito esse tipo de trabalho. Lá no Oriente tem muito mais esse trabalho voltado para esse período. Aqui no Ocidente também, né? Em vários lugares, hoje em dia você percebe algumas linhas que trabalham nisso. Mas o importante é o quê? Tomar consciência, trazer a consciência para esse tipo de cura, que é uma coisa que a gente normalmente não tem
a educação, a informação em torno disso. E isso é muito importante. Porque uma vez que você começa a acessar essas memórias e curá-las, você vai ver como a sua vida ela começa a entrar nos trilhos. E são muitos os casos de pessoas que fizeram tanto o renascimento quanto o processo de cura das 4 etapas do nascimento, que é em grupo, que é presencial, mas é muito poderoso. Como essas pessoas elas descrevem, dão feedback depois de que a vida delas expandiu, abriu, entrou nos trilhos. Mas você precisa fazer esse movimento de buscar essa cura, porque senão não acontece. E esse curso que é presencial, agora eu estou disponibilizando também ele de maneira online. É só você clicar no link da bio do Instagram, que lá vai estar o curso da cura das 4 etapas do nascimento. É um curso que eu coloquei exatamente o mesmo conteúdo, os ensinamentos, as meditações do presencial ali para o online, que você pode fazer várias vezes, para justamente fazer essa cura em todos os níveis necessários. E daí você tem a facilidade de poder fazer em casa. Então eu estou colocando as aulas lá, quem tiver esse interesse já começa a fazer, quem quiser fazer o renascimento comigo me chama, quem quiser participar do processo presencial me chama. Muitas vezes eu conduzo alguma coisa disso nos encontros de meditação. Então eu estou disponibilizando bastante desse processo aí para quem sentiu o chamado de fazer. Porque você vai percebendo que muitas vezes um padrão de tristeza, um padrão de rejeição, um padrão de, às vezes, angústia, medo, raiva que a pessoa carregava, tem origem lá na vida intrauterina dela. E ela precisa acessar isso. Ela precisa, como eu sempre falo, curar o interior para harmonizar o externo. Então, se abra para esse tipo de cura. Qualquer dúvida que você tiver, me chama.